A gente vai voltar a Brasília com o Theo Cury, porque a gente já tratou aqui, ouvimos da Carol, né, a decisão do presidente do Senado de querer acelerar a votação do PL da dosimetria lá no Senado. Mas isso não aconteceu. Theo, a gente até citou aqui a resistência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Otto Alencar, mas você vai contar para a gente como foi esse processo, né, da resistência do senador Otto Alencar, qual é a preocupação dele? Thaís, ontem a gente houve inclusive um puxão de orelha, vamos dizer assim, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça no presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. Isso aconteceu no plenário do Senado. Davi Alcolumbre disse, tão logo a Câmara aprove o PL da dosimetria, esse texto chegando no Senado vai ser direcionado diretamente para o plenário da Casa. Depois que ele disse isso, porque ele falou que esse era um compromisso que ele havia firmado com o Hugo Mota e com os senadores, colegas dele no Senado Federal, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, disse, olha, isso está me pegando de surpresa, discordo que esse deva ser o trâmite a partir do momento que esse texto chega aqui, porque a gente não é, ele reiterou isso hoje, o Senado não vai tomar uma decisão cartorial, só referendando o que a Câmara dos Deputados aprovou. Então, isso incomodou não só o Otto Alencar, como, por exemplo, o Renan Calheiros, que fez coro a essa crítica do Otto Alencar ao presidente Davi Alcolumbre. Mostrou que há uma resistência de uma ala do Senado em somente validar uma decisão. Isso tem um peso muito grande, Thaís. Por mais que os senadores eventualmente possam concordar em gênero, número e grau com a decisão da Câmara dos Deputados, se isso eventualmente acontecer, isso é uma defesa das atribuições do Senado Federal. O Senado faz muito essa defesa nas discussões com outros poderes. Isso fica claro, por exemplo, nesses embates, nesses desgastes com o Supremo Tribunal Federal. Só que o Senado também precisa fazer isso internamente. Então, diante do que eles viram como sendo um atropelo, uma pulada de etapa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o presidente da CCJ, que é o órgão mais importante, que já foi presidido por Davi Alcolumbre, um órgão muito poderoso e cujo senador, historicamente, também tem muita influência no Senado Federal. Otto Alencar, a mesma coisa, Davi Alcolumbre, exatamente igual. Ele disse que era preciso respeitar esse trâmite para que as atribuições do Senado fossem mantidas. Sim. E aí não havia outra escolha para Davi Alcolumbre que não concordar com essa avaliação. Então vai na semana que vem para a CCJ, vai ser avaliado e depois, obviamente, vai para plenário do Senado. E se não houver nenhuma mudança, porque mudança faria voltar para a Câmara dos Deputados. Não, nem me fale em mudança, viu, Theo? A gente não consegue manter o roteiro da leitura da decisão política por 3 dias seguidos. Agora, eu vou relembrar aqui que essa reação do Otto Alencar, ela tem fundamento, porque em outras situações recentes, o que saiu da Câmara chegou com pressa no Senado, né? E houve uma resistência. Por exemplo, no PL antifacção, se eu não estou enganada, foi essa mesma preocupação. Não, vota logo, como se o Senado não tivesse que ter nenhum papel nessa discussão. Outras propostas aconteceram assim. A sua percepção é de que Otto Alencar, que é um senador muito respeitado, né? Ele caminha muito bem de todos os lados. A sua percepção, Theo, é de que a pressa vai ser mantida, mas com uma tentativa de atender a Otto Alencar, promover um debate assim de alguns dias sobre o PL, quer dizer, os dias que couberem, né, na aprovação, no calendário que resta ao Legislativo? Olha, com isso ele freia o avanço desse texto, isso é indiscutível, mas também ele faz com que esse trâmite seja respeitado e esse é o ponto mais importante, a constitucionalidade desse texto. Não é porque é um texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados que o Senado tem de chancelar sem analisar legalidade, constitucionalidade, os aspectos legais dos dispositivos que fazem parte desse texto aprovado pelos deputados e com todo, obviamente, respeito à decisão que foi tomada pelos deputados. O que eles não querem é que haja um atropelo nas atribuições. E eu acho que essa mensagem é importante, Thaís, que o Senado, e não à toa Davi Alcolumbre concordou, porque o Senado faz essa defesa sempre da porta para fora. Tem de fazer também da porta para dentro, porque é importante deixar claro qual que é a atribuição do Senado Federal, senão isso vai se perder
a despeito dos posicionamentos pessoais que os senadores tenham com relação a esse assunto. O próprio Otto Alencar, você vai se lembrar, falou isso: olha, eu tenho minha posição pessoal, mas a minha posição pessoal eu vou falar quando for votado no Senado, no plenário, depois de as etapas serem respeitadas. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça. Obrigada, Theo Cury. Vamos dar uma olhada, então, vamos ouvir a crítica que foi feita pelo senador Otto Alencar. O senador Davi Alcolumbre já encaminhou a matéria para a CCJ, hoje pela manhã, já está na CCJ. Eu já estou indicando, já comuniquei que vou indicar o senador Espiridião Amin para ser o relator da matéria e ele vai apresentar o relatório e a matéria será apreciada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça e, a depender do que acontecer na Comissão de Constituição e Justiça, ela poderá ir para o plenário ou não. Essa é uma coisa que eu combinei com o senador Davi Alcolumbre, porque o Senado não pode, como já foi algumas vezes, ser cartório da Câmara Federal, de aprovar lá e aqui até ter uma decisão cartorial referendando o que se passou lá. Isso é uma coisa absolutamente inaceitável. E quando eu conversei com o senador Davi Alcolumbre lá atrás para apoiá-la, presidente do Senado Federal do Congresso Nacional, ele me propôs comandar a Comissão de Constituição e Justiça. Esse foi um acerto que nós fizemos. A palavra dada tem que ser resgatada, cumprida, para que nós possamos ter segurança que estamos confiando um no outro pelo bem do Senado Federal.